então muito bom sábado mais uma vez. Já louvámos a Deus através da música, através da oração, também do estudo da palavra da parte da manhã. E agora chegou a parte de estudarmos novamente a palavra. E antes de abrirmos as nossas Bíblias e começarmos a ver o que temos para analisar hoje de manhã, vamos então inclinar o nosso rosto e fazer uma breve oração, mesmo assim sentados. Poderoso Deus, grandioso Criador, neste momento, Senhor, vimos aqui pedir em específico, Senhor Deus, a Tua bênção para o estudo da Tua palavra que vamos fazer neste momento, Senhor. Que Tu possas ensinar-nos aquilo que Tu desejas, Senhor Deus, e que nós possamos aprender e pôr em prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém. Ora, muito bem, deixem-me só pegar aqui no comando. A mensagem desta manhã tem aquele título que vocês veem ali, no meu caso é no ecrã, no vosso caso é na parede. O deserto da reconstrução. E nós vamos começar por ver o que é isto, abrindo a nossa Bíblia no livro de Êxodo. Vamos ao segundo livro da Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, verso 15. E é uma situação que todos nós conhecemos muito bem, já estudámos vezes sem conta. Êxodo 2, verso 15, diz o seguinte: informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença do Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Ora, estamos numa situação em que Moisés já era homem adulto, já tinha crescido, tinha passado toda a sua fase de formação, educação, etc., na corte egípcia, nas melhores academias egípcias, com os melhores instrutores militares egípcios, etc., etc. Mas ele mantinha firme a sua identidade de hebreu, muito bem educado até aos 12 anos pela sua mãe biológica, antes de ser levado para o palácio. Só que Moisés foi levado a pensar por ele próprio, foi levado a pensar que eram as suas grandes capacidades e habilidades que ele tinha aprendido na corte egípcia, os seus conhecimentos militares, os seus conhecimentos de economia, de política, etc., etc., que iriam ser um instrumento de Deus para a libertação do seu povo. E então chegou uma altura em que ele fez algo pelas próprias mãos. Ele viu um egípcio a maltratar um hebreu e ele apanhou o egípcio e... general militar, não é? Tinha mais que capacidade para fazer aquilo. Como é óbvio, as notícias espalham-se rápido. Não é? Nós muitas vezes falamos da desgraça que muitas vezes é a coscovilhice, a fofoquice, etc., etc. Mas é uma coisa tão antiga como o ser humano. Não é de agora. E naquele tempo também era assim. As notícias espalham-se muito rápido e rapidamente chegou ao conhecimento, inclusive, do próprio Faraó. E então Moisés teve que fugir. Senão, em vez de ser o pescoço do egípcio a cair, o próximo era o pescoço dele. E ele foge e vai para uma terra chamada Midian. Uma terra desértica. Não era um deserto propriamente de areia, era mais um deserto de rocha, de montanha. Mas era um deserto sem grande vegetação, sem grande água, sem grandes coisas. Viviam lá algumas pessoas, não é? Com, enfim, uma condição pobre, uma condição difícil. Era um lugar de trabalho, um lugar de luta, um lugar de sacrifício. E é curioso que Deus muitas vezes escolhe este tipo de lugares para fazer o seu trabalho. Porque Moisés não é caso único nas Escrituras. Vamos ao livro de 1 de Reis. Vamos a 1 de Reis. Verificar que Deus, por vezes, trabalha realmente com desertos. 1 de Reis, capítulo 19.
1 de Reis, capítulo 19, verso 4, que é uma outra situação que nós conhecemos bem. Não está a falar de Moisés, está a falar de Elias. Exatamente. 1 de Reis, capítulo 19, verso 4, diz o seguinte: Elias, ele mesmo, porém, foi-se ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Curioso, Elias tinha acabado de fazer todo aquele, não sei se chamarei maravilhoso espetáculo, porque envolveu muito o derramamento de sangue. Mas tinha feito toda uma obra de purificação, tinha destruído os sacerdotes de Baal e tudo mais, tinha descido fogo do céu, tinha consumido o animal que estava no altar, a água que estava no altar, as pedras do altar, aquilo uma demonstração enorme de poder. E bastou uma cartinha de uma mulher para pôr Elias neste estado. E Elias vai para o deserto e ele do alto passa para a mais profunda depressão. Eu não valho nada, eu não sou melhor que os meus pais, tira-me a vida porque eu não estou aqui a fazer nada. Sabemos que Deus não lhe tirou a vida. Deus tinha muita coisa ainda para ele fazer. E o deserto era local de preparação para o que vinha a seguir. Mas temos mais. Vamos ao livro de Lucas. Vamos ao Novo Testamento. Livro de Lucas. Vamos ao capítulo 4. Lucas, capítulo 4. E vocês também, muitos de vós, já sabem do que é que eu estou aqui a falar. Lucas, capítulo 4, verso 1. Jesus tinha acabado de ser batizado. O Espírito Santo tinha descido sobre ele em forma de pomba. E Deus o Pai tinha falado no meio do céu, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E depois, no verso 1 do capítulo 4, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, claro, ele tinha acabado de levar com o Espírito Santo em cima dele, entre aspas, não é? Tinha descido sobre ele. Portanto, é óbvio que estava cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Porquê? Porque está na hora de fazer a última preparação para a grande obra que ele tem para fazer. E esta é a questão. E é aqui que nós voltamos a Moisés, porque Moisés precisava de ir para o deserto. Em Patriarcas e Profetas, Deus, usando o espírito de profecia, ele diz o seguinte, dependendo das edições, se for na edição online é no capítulo 22, outras edições mais antigas têm isto no capítulo 21. Okay? Na edição online, no capítulo 22, página 173, parágrafo número 2, diz o seguinte: Moisés não estava preparado para a sua grande obra. Tinha ainda que aprender a mesma lição de fé que tinha sido ensinada a Abraão e a Jacó. Não confiar na força nem na sabedoria humanas para o cumprimento das promessas de Deus, mas no poder de Deus. E havia outras lições que, na solidão das montanhas, Moisés devia receber. Na escola da abnegação e dificuldades, devia aprender a paciência para moderar as suas paixões. Antes de poder governar sabiamente, devia ser ensinado a obedecer a Deus. Claro está. Ele era grande general, engenheiro, economista, politólogo, tinha aprendido todas as ciências das mais altas academias do seu tempo. E Deus diz que ele não estava preparado para fazer a obra.
tinha muitas soft skills, muitas skills mesmo, muitos conhecimentos, muitas das coisas que se falam agora, era só capacidades. E Deus diz, estás cheio de muita coisa, mas depois não estás preparado. Está aí muito lixo. Há aí algumas coisas que, pronto, mas está aí muito lixo no meio. Tens que ir para o deserto. Sabem, conta-se a história que uma vez, numa determinada cidade, estava uma grande construção a ser executada. Ali no meio da cidade estava todo um aparato, né, de material de construção, e um senhor estava ali a observar as pessoas a trabalharem e tudo mais, todo aquele movimento, toda aquela ação. E ele olhava pela cerca e via um grande buraco. Escavadoras e material de trabalho a escavarem, a irem cada vez mais para baixo. E ele reparou que ali ao lado estavam alguns homens com os projetos e tudo mais que deveriam ser os responsáveis da obra. Não é? E ele, curioso, aproximou-se daqueles homens e perguntou-lhes, olhem, desculpem a pergunta, desculpem a curiosidade, mas o que estão aqui a fazer? Qual é a obra que está aqui a ser feita? Não é? Porque a ele parecia-lhe literalmente uma mina, não é? Uma escavação, não é? Mas era no meio da cidade. E os homens viraram-se para ele, não, vamos construir um edifício muito alto, um grande prédio, um grande arranha-céus. E este homem pensou um pouco, olhou para a construção, olhou para eles e disse, olhem, desculpem, não me levem a mal, mas eu não acredito em vocês, não acredito. Não, como é que vocês dizem que vão construir um edifício muito alto se vocês estão a ir é para baixo? O responsável da obra olhou para este homem, sorriu e disse, sabe, para um edifício alto se aguentar em pé, sabe, um edifício alto é como uma árvore. Porquê é que a árvore se aguenta em pé? Porque tem raízes fundas. Para um edifício alto se aguentar em pé, nós primeiro temos que escavar e construir as raízes dele, as fundações, os alicerces. E só depois de chegarmos lá abaixo, é que então podemos começar a construir de baixo para o alto. Para subir alto, primeiro é necessário descer bem baixo. E foi assim com Moisés. E reparem, num dos seus manuscritos, a irmã White, mais uma vez inspirada por Deus, ela diz uma coisa muito curiosa. Ela diz assim, muitos têm, assim como Moisés, muita coisa para desaprender, a fim de aprenderem as lições de que necessitam. Moisés precisou educar-se a si mesmo mediante severa disciplina mental e moral. E Deus trabalhou nele antes que Moisés estivesse capacitado a treinar outros na mente e no coração. Ele fora instruído nas cortes egípcias. Nada foi considerado desnecessário no seu preparo para tornar-se general de exércitos. As falsas teorias dos idólatras egípcios tinham-lhe sido instiladas na mente e as influências que o rodeavam e as coisas que os seus olhos contemplavam não puderam ser facilmente afastadas ou corrigidas. Assim acontece com muitos que receberam um falso preparo em qualquer área. Todo o refúgio idolátrico do saber pagão precisava ser removido da mente de Moisés, partícula após partícula, item por item. Jetro o ajudou em muitas coisas a ter uma fé correta, assim como ele mesmo a entendia. Trabalhava para o alto, para a luz, onde podia ver a Deus em singeleza de coração. O Deus Jeová foi-lhe revelado. O meticuloso preparo intelectual no Egito e como pastor entre as montanhas e em meio ao ar puro, tornou-o um vigoroso pensador
e um decidido praticante da palavra de Deus. E nesta carta, no escrito número 45, escrito em 1890, tem aqui muita coisa bastante interessante. Não diz que tudo o que Moisés aprendeu no Egito era mau, porque diz ali que houve uma parte de preparação intelectual que até foi útil. A matemática, a capacidade de pensar, etc, etc. No entanto, a preparação secular traz sempre, não é quase sempre, é sempre, traz sempre muito lixo agarrado àquilo que é útil. E nós estamos numa igreja de um ambiente académico. E, portanto, nós preparamos-nos para sermos engenheiros, economistas, advogados, consultores, etc, etc. E é tudo muito bom. Existe uma parte intelectual útil, mas atenção, e não é só para os jovens. Não é só para os que se estão a preparar, é para os que já se prepararam no passado. Porque atrás da parte intelectual útil vem sempre muito lixo secular e ideológico agarrado. E Deus, muitas vezes, para nos preparar para a sua obra, Ele diz: Rui, tu tens aí muita coisa na tua cabeça, nos teus hábitos, nas tuas rotinas, nos teus traços de personalidade, na tua forma de pensar, de agir, que eu tenho que mudar. Eu tenho que te refinar como ao ouro. E como é que o ouro se refina? Pelo fogo. E o fogo é um local agradável? É confortável? Dói. Não dói? Pois dói. Pois dói. É pelo fogo do sacrifício, é pelo fogo da abnegação, é pelo fogo da humildade. Deus diz, vamos retirar tudo o que é lixo e impureza que está aí nesse pedaço de metal amarelo reluzente. Ou potencial metal amarelo. Logo se verá se fica mesmo metal amarelo ou não. Assim foi com Moisés. Antes de Moisés, assim foi com Abraão, com Jacó. Lembram-se que eles também tentaram cumprir a vontade de Deus pelas próprias forças, não é? Abraão e Sara decidiram ter um descendente que Deus não tinha dito para eles fazerem assim, não é? E Jacó queria tanta promessa, queria tanta primogenitura que também quis fazer à sua maneira. Não, tudo para o deserto. Vai tudo para o deserto. Têm todos ainda que aprender, não é? E depois de Moisés, já outros tantos também assim foi. E, portanto, connosco não é diferente. Queremos estar preparados para a obra de Deus? Ok. Preparemos-nos para tirar o lixo daqui para fora. Ok? Porque é isso que Ele vai fazer. É bom que eu ore a Deus, Senhor, prepara-me para a Tua obra. Prepara-me para o alto clamor, como estudámos hoje de manhã na escola sabatina. Para pregar a verdade, para explicar às pessoas. E Ele diz, tens a certeza que queres que eu te prepare? Porque vai doer. Vai doer. Mas eu estou ao teu lado. Não é? O hino que foi aqui cantado dizia mesmo isso. Prossegue, não desistas. Eu estou ao teu lado. Segue. Vamos em frente. Num outro manuscrito, no manuscrito número 36, é-nos dito o seguinte: a fim de que Moisés pudesse tornar apto para a indicada obra, o Deus do céu o separou daquele ambiente. Isto falando de quando Moisés teve que sair do Egito e do palácio para ir para o deserto. Deus separou-o do ambiente a que ele estava habituado. Devia entrar numa outra escola, a escola da providência divina, obviamente. Que mudança ocorreu na vida e na ocupação de Moisés? Treinado para uma grande carreira e afinal mudou de escola e de profissão. De futuro general e governador passou a pastor no meio do deserto, no meio do nada, quase.
E depois a carta diz uma coisa muito curiosa. Considerando essa experiência sob o ponto de vista humano, os observadores a declarariam um total fracasso da parte de Moisés. Em lugar de permitir que esse culto general, considerado como plenamente preparado para fazer a sua indicada obra, fosse adiante e realizasse aquilo que deveria fazer, conforme fora predito, o Senhor enviou-o para as montanhas a fim de obter a educação que o capacitaria a assumir a posição de general de Israel. A lógica humana diria assim, como assim? Então, mas ele já estava todo preparado, tinha o mais alto grau e agora foi para o meio do deserto. Que fracasso. Tanta expectativa, tanta coisa, e a seguir, pumba. Do ponto de vista humano, esta história de sucesso não teria nada. Qualquer historiador daquela época nunca iria escrever a história de Moisés, grande jogada, grande não sei o quê, muito bem jogado, muito bem feito. É isso mesmo. Não, fracasso. Tinha tudo nas mãos dele, era só fazer o passo seguinte e ele foi na direção contrária. Ainda bem que a maneira de Deus trabalhar não é como nós pensamos. Ainda bem que Deus não faz as coisas à nossa maneira. O problema é que isto não é fácil para nós. Vamos ser sinceros, nós gostamos das coisas à nossa maneira. Nós temos sempre planos, projetos, sonhos, ideais. Nós já temos o nosso percurso todo delineado na nossa cabeça. Vamos fazer isto e assim. Nananana. E depois, conforme os anos vão passando e as coisas vão acontecendo, nós vamos olhando para trás e vamos percebendo que Deus muitas vezes foi destruindo os nossos planos todos. Um por um. Um por um. Sonhávamos com isto e com aquilo e ter esta profissão e aquela e nós pensamos assim, epá, fogo, que fracasso. Minha vida. Mas Deus diz, ei, tem calma. Eu sei que tu estás a entrar em depressão como Elias também quis a morte. Calma. É a minha escola. É a minha escola. Segue na escola, segue nas minhas aulas. Faz os exercícios práticos. Vais ver que depois vai ser muito bom. Deus planeou que Moisés ficasse sozinho, apoiado no braço forte de Deus. E que aprendesse a orar e a crer, a confiar, a acreditar. Todos devem ter uma experiência individual. Devemos estar sempre a aprender as lições que a providência divina deseja que aprendamos. Se nos colocarmos num lugar onde esperamos que outros nos segurem e apoiem, se dependemos de ajuda finita, não conhecemos realmente a nossa força, porque não ficamos a sós, fazendo de Deus o nosso ajudador. Quando colocados onde tenhamos de ficar a sós, a raiz da nossa fé prender-se-á ao único suporte seguro, o Deus infinito. Nós vamos ter uma saída missionária hoje à tarde. E uma saída missionária nunca produzirá nada se nós formos apoiados nas nossas próprias capacidades, inteligências, forças, etc. Não, sou eu que vou entregar não sei quantos livros, sou eu que vou explicar às pessoas. Não és tu, nem eu, nem ninguém. Se não for Deus a ir à frente, não adianta o exército marchar. E, portanto, hoje ao almoço, eu peço-vos uma coisa. Lá em casa, dobrem os vossos joelhos no compartimento da casa que vocês quiserem.
e peçam ao nosso general que vá à frente. Porque nós não temos que ir à frente, nós temos que ir atrás dele. Não somos nós que conquistamos o mundo, não somos nós que pregamos a mensagem do Advento a todo o povo nesta geração. Não somos nós que somos os protagonistas do alto clamor. A personagem principal não é nenhum ser humano. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Tem que ser sempre Ele. Não sou eu que escolho uma carreira e que faço da minha carreira uma coisa brilhante. Não sou eu que faço da minha gestão financeira lá em casa algo de sucesso. Não sou eu que transformo o meu casamento no céu aqui na terra. Não somos nós. É Deus. Quando tentamos ser nós, o que é que acontece? Até pode parecer correr bem no início. Pode parecer que fizemos tudo bem. Não, nós sabemos fazer as coisas. E depois, mais tarde a realidade começa a instalar-se na nossa vida. Temos que viver para Deus e por Deus. E na força de Deus. Vamos abrir em Zacarias. Livro de Zacarias. Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4, verso 6. Diz o seguinte: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E agora vamos a Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Do verso 5 até ao verso 7. Provérbios 3, versos 5 até ao 7, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Não é pela força, não é pelo poder, não é pela inteligência, não é pela esperteza, pela sabedoria. Deus diz que é pelo seu Espírito. E Salomão diz: ei, atenção, confia no Senhor, não sigas o teu entendimento, não sigas a tua lógica, os teus planos, os teus sonhos, os teus isto, os teus aquilo. Não sejas sábio aos teus olhos. Não penses que és tu que sabes e que já sabes tudo e que já não tens mais nada para aprender, porque tu sabes como é que se faz. Como se costuma dizer no mundo do desporto, nunca subestimes o adversário. Porque esse é o primeiro passo para perderes. E nós sabemos que temos um adversário poderoso. Não subestimemos o adversário e não achemos que nós é que já somos os maiores. Já sabemos como é que fazemos e Satanás não vai ter hipótese. Tá? Reconhece Deus em todos os teus caminhos. Seja lá quais forem os caminhos. Seja os caminhos da formação académica, da carreira laboral, da vida familiar, seja lá do que for. Reconhece em todos os caminhos que tem que ser Deus, o general, a ir à frente. E tu tens que o seguir. Ora, passando a concluir
E sim, eu hoje fui rápido, relativamente rápido. Para construir, primeiro é preciso escavar. Se estás à espera de passar por a vida neste mundo, sem dificuldades, sem desertos, até podes passar. Só que isso é mau sinal. Se nunca tiveres uma dificuldade, significa que Deus olhou para ti e disse: olha, de ti eu já não consigo fazer nada, nem com desertos lá vou. Deus quer-nos fazer subir alto. Deus quer que a sua igreja seja cabeça e não cauda. Subir alto. Mas para isso, primeiro, Ele vai ter que escavar para construir raízes. Por isso mesmo, presta atenção aos desertos e montanhas da tua vida. Eles doem? Doem. Custam? Sim. São desconfortáveis? São. Enchem-nos de preocupação e de stress? Bastantes vezes. Mas são as escolas de Deus. Eles são as escolas de Deus. Deus não trabalha com o conforto, porque todos nós conseguimos facilmente perceber o que é que o conforto faz a criaturas de natureza pecaminosa. Quando nós estamos confortáveis, a gente adormece. Baixamos a guarda. Deixamos de vigiar. Já está tudo bem. E é aí que o inimigo ataca. Portanto, não estejas à espera que o Deus que te quer salvar e que te quer fazer de ti o arranha-céus da verdade não tenha que escavar para fazer a construção primeiro. Confia em Deus. A parte intelectual e as formações que nós temos, elas são úteis, elas têm uma parte útil. Mas só se estiverem subordinadas ao assim diz o Senhor. Porque senão, no mesmo sítio onde eu aprendo a resolver equações de terceiro grau, e trigonometria, e enfim, gestão de ações e de mais não sei o quê, e línguas, no mesmo sítio eu aprendo marxismo, ateísmo, as mais variadas ideologias, é tudo no mesmo sítio. É tudo no mesmo sítio. O mesmo sítio que me dá capacidades, skills, também me enche de lixo. E, portanto, o filho e a filha de Deus têm que pedir ajuda a Deus para saber limpar o lixo. E assim como Deus separou Moisés do Egito, tirou-o daquele ambiente, não te admires se Deus, às vezes, te pedir para tu teres alguns momentos da tua semana, do teu dia, do teu mês, em que Ele tenha que te retirar daquele ambiente. Tirar dali. Tirar do meio da multidão, do meio da confusão, do meio do barulho, do meio de toda a espécie de pensamentos, ideologias e tudo mais. Às vezes, Deus vai ter que te fazer ir dar um passeio, uma caminhada, algures num trilho qualquer, numa montanha, ou num parque, ou num sítio qualquer, sossegado. E às vezes até sem companhia. Às vezes apenas tu e Ele. A mim já me aconteceu e aposto que a vocês também. Às vezes temos que ser eu, vocês e Ele. E mais ninguém. Não somos nós os inteligentes, não somos nós os eficazes, os poderosos, não somos nós que vencemos o grande conflito. É Deus que nos faz vencedor. Assim seja para mim, assim seja para cada um de vocês, em cada aspecto da vida, a cada dia, dia a dia. Amém.